Shalom Lecolam, paz a todos os nossos amigos que irão assistir, irão estudar essa porção da Paraxá Vairá, que é a quarta porção que nós estamos estudando a partir de agora. E quero agradecer aqui, como sempre, ao Rabino Shai, que tem nos apoiado muito, né? E dando a cada um de nós a oportunidade de avançarmos no ensinamento dessas maravilhas que são a verdade do Eterno, né? Baruch Hashem, por isso, pela vida, pela saúde. Desde já eu peço que o Eterno abençoe e cure as almas enfermas no meio do teu povo, né? Por que não a da humanidade? Hoje é 15 de Reshivã, do ano 5786, ou 5 de novembro de 2025. Como sempre, estamos aí numa sala maravilhosa, uma sala virtual, que agora eu estou sozinho, mas futuramente ela irá encher, porque as pessoas irão conectar e no estudo, né? E irão estudar e aprender mais sobre a Paraxá que envolve Abraham. Eu falei aí, sala da Sina, né? Sala da Sina. E por falar em Sina, sempre eu faço um comentário antes, que é para a Sina ficar bem conhecida pelos nossos amigos, principalmente aqueles que ainda não têm o conhecimento, né? Da Congregação Israelita da Nova Aliança no Brasil, tá bom? A Sina, que é a Congregação Israelita da Nova Aliança, é uma família de comunidades que compartilham a mesma fé e propósito. A sede é ao Rei Davi, lá em Curitiba, liderada pelo nosso amado irmão More Abiese. Temos também a Talmidei Torá, que é outra sinagoga, que fica lá no bairro Tucuruvi, São Paulo, com o Rabino Shai, né? E outras comunidades, em Aracaju, por exemplo, Criciúma, Vacaria, Lorena, Vila Velha e até mesmo em Orlando, nos Estados Unidos. Cada uma com seus líderes locais. É maravilhoso, né? E juntos, né, formamos uma rede unida no ensino da Torá e no serviço ao Eterno, tá bom? Então, tem ensina em todo lugar, né? Quem sabe aí tem uma bem próximo de você e você não sabia. Ficar sabendo agora, tá bom? Endereço, contato, pede, entra em contato com o Rabino Shai ou alguém que você conhece que faz parte dessa família e você pode falar com o Rabino Shai, ele pode responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida e também ele pode falar com você acerca do que está escrito, que muita gente aprende diferente, né? Aprende aquilo que não está escrito e aí enche a cabeça de coisa e sai para sair depois dá a maior, é, o maior problema, né? É difícil, mas sai, tá bom, gente? Mas sai. Não basta a gente querer estudar, inverter as coisas, tá bom? Mas é isso. A Paraxá, como eu já falei, vai irá, e ele apareceu,
estamos aí na quarta aliá. A quarta aliá, ela inicia aí no capítulo 19 de Gênesis, versículo 21, e vai até o capítulo 21, versículo 4. Vou abrir aqui a telinha, colocar aqui para vocês também acompanhar a leitura. E Gênesis 19, capítulo o 21, tá aí, o capítulo 19, verso 21, a seguir, né? Vamos ver aqui a leitura. Toma mais um minuto que eu quero organizar aqui a leitura. Ok. Então, que nos diz o seguinte: E disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Eterno fez chover enxofre e fogo do Eterno desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Eterno. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que o fumo da terra subia, como fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai, nosso pai é velho, ou já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui,
Eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até os dias de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome de Benamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Partindo daqui para o versículo 20. Só mais um minutinho. Capítulo 20. Deixa eu conferir aqui para não passar, tá? E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: E que morto és por causa da mulher que tomaste, por ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe, e disse-lhe Deus em sonho: Bem sei eu que, na sinceridade do teu coração, fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que nos fizeste que em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade,
Ela também, minha irmã. Minha irmã é filha do meu pai, mas não filha da minha mãe e veio a ser minha mulher. Então eu vou ler até aqui, e para não invadir uma área da próxima aliar, certo? Eu queria ler até aqui para mostrar a alguns irmãos que, irmão não, alguns amigos, né? Porque nossos irmãos já entenderam isso aqui. E na verdade o Abraão, ele não mentiu. Ele está dizendo aqui que, na verdade, ela também, minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, né? E veio a ser minha mulher. Tá aí a leitura dessa quarta aliar. É muito explicativa, né? Referente a Ló, referente também a esse assunto de Abraão. E quero fazer aqui um comentário muito bom referente a essa quarta aliar. E para que nós juntos, né, aprendamos acerca de tudo, né? Tudo que chega no nosso conhecimento, aí a gente, tudo que é revelado, esclarecido, a gente retém, né? Retém para obedecer o Eterno, porque isso é muito bom. Bom, eu quero iniciar aqui falando com vocês sobre o quanto Abraão se esforçou para andar na presença do Eterno. Verdade, o dia que ele foi chamado para andar na presença do Eterno, como eu já disse em estudos anteriores, no momento que ele foi chamado lá em Uz Caldeus, até a sua morte, ele cumpriu com a sua palavra. Palavra de obedecer, ser obediente a Deus. E até aqui nós vimos, observamos os testes que Abraão passou, né? E não sei se é nessa paraxá ainda, ele vai passar mais um teste que é referente ao filho dele, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vê aqui que Deus, ele testa o homem, ele nos testa, e quando o homem passa para o teste, ele nos revela aquilo que irá acontecer, certo? É, o justo sob prova, a fé testada na caminhada. Olha, gente, sem fé é impossível a gente agradar a Deus ou servir a Deus. E sem obra, porque uma coisa traz a outra, certo? Porque com a fé a gente faz grandes obras, tá? Com a fé, Noé fez uma grande obra, fez uma arca para a salvação dele e da sua família, tá? Foi a fé. Ele apenas creu e construiu. Enquanto o povo daquela época, nos dias de Noé, fé para eles não existia e aconteceu e a gente viu destruição, certo? É, Abraão havia deixado tudo para seguir o Eterno. No entanto, mesmo o homem de fé, como Abraão tinha, né, provou isso para nós,
pode ter momentos de medo, quer dizer, mesmo o homem tendo muita fé, né? Assim como Abraão provou a fé dele para todos nós, realmente, né? Mas tem momento que ele tem medo. E eu falei aqui já anteriormente, ele é um ser humano, gente. Tá? Teve momentos na sua vida que ele teve que trabalhar nele, senão a coisa podia piorar, né? Ele podia quebrar a aliança com o Eterno que ele fez, tá bom? É, e uma das coisas foi entrar em Gerá. Então, nós, ao entrar em Gerá, aquela cidade, ele temeu por sua vida e omitiu a verdade sobre Sara. Quer dizer, alguns entendem que ele mentiu, ou omitiu, né? Omitiu a verdade. Na verdade, ele falou o que é certo. Ele falou o que é certo. Ele não mentiu, tá bom? Ele não mentiu. Aí o que que acontece aqui? Isso nos ensina que a fé é, não é ausência de temor, tá? De respeito. Às vezes a falta de fé, quando a fé da gente ela diminui, não é desrespeitando a Deus, tá? Mas a escolha de confiar em Deus, mesmo quando erramos, tá? Então, às vezes a nossa fé ela fica um pouco fraca, né? Mas tem a confiança. E com essa confiança, a nossa fé aumenta mais ainda, tá? No texto de Salmo, ou a leitura em Salmo, capítulo 23, verso 4, ele irá nos dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, é uma das coisas que a gente tem que colocar nas nossas mentes aí. Não é porque estamos passando por algum teste ou alguma situação difícil que Deus nos abandonou. Não, é apenas para a gente conhecer nós mesmos e ver como está a nossa fé e a nossa confiança no mesmo, né, no eterno. Hoje muitos passam por provações, decisões difíceis, ambiente hostil, né, perseguições ou injustiças. O exemplo de Abraão mostra que mesmo o justo pode falhar, mas o eterno permanece fiel para restaurar e corrigir. Que bom, né, gente? Abraão é que estão falando dele nessa época, né? É um grande exemplo, né? Também temos outro tópico que é importante: Deus revela-se aos corações, sonhos e advertência, né? Deus aparece a Abimeleque, Deus aparece a ele em sonho, impedindo que ele cometesse um pecado, tá? O Eterno mostra que ele zela por seus escolhidos. Está falando aqui tanto de Abraão e quanto de Sara. Então, Deus zela por seus escolhidos, mesmo quando estes não estão presentes para se defender. Na verdade, eu entendi o seguinte: mesmo quando este está na ausência, né? Deus cuida dele. É como
dar um exemplo aqui. Eu falar mal de uma pessoa que não está presente. Eu não tenho coragem de falar na frente dele, aí falo na ausência dele, a outra pessoa. Falo mal daquela pessoa para outra pessoa. Deus também toma as providências. Ele irá me punir por isso. Por duas coisas. Por minha covardia, tá? E falar mal pelas costas de alguém é covardia, tá? E pelo o que eu estou colocando para aquela outra pessoa referente àquela pessoa que eu estou falando. Então aquela pessoa já vai olhar para aquele outro com negatividade. Então eu estou espalhando esse mal. Deus também tomará as providências com isso, né? A pessoa não está presente, mas mesmo assim Deus defende ele. Porque o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certo? Abraão, tudo que fez, o Senhor estava presente, dizendo a ele: faça assim, faça assim. Assim também hoje Deus fala com as nações. Deus fala com as nações, sim, né? Através da sua palavra. Quantas nações existem na Terra? Eu sei que algumas não têm a Torá, a Bíblia, né? Porque não aceita, né? Mas a maioria delas tem a Torá, tem as Escrituras, tem a Bíblia na mão. E as pessoas, quando vai ler a Bíblia, vai ler o que está escrito. Então Deus fala às nações através da palavra, né? Através de líderes e também falou muito através de sonho. E Abimeleque foi um deles, que Deus falou através de sonho, corrigindo ele, aliás, advertindo ele para não fazer mal ao seu escolhido. E, na verdade, mostrou o versículo que o Abimeleque ele usou de boa fé, né? Ele disse que não tinha esse projeto no seu coração de fazer mal a Abraão. E o Eterno aceitou isso. Disse a ele que realmente eu sei que você não tinha a intenção de fazer mal a ele, mas mesmo assim eu estou te corrigindo para que a coisa não viesse a acontecer e você e o seu povo não fossem mortos, né? Ou morto. Na Brit Hadachá, encontramos um texto lá em Atos, capítulo 17, verso 30, que diz o seguinte: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, certo? Ele anuncia através de quê? Não é da palavra? A todos os homens que se arrependam, né? Não pode ser com aqueles que já fizeram techuvá ou até mesmo conversão, né? Já passou por processo, agora só está usufruindo de bens espirituais, entendeu? Porque já conheceu, já os pecados já foram perdoados, já receberam aí a Tevilá, já entraram na aliança de Abraão com a Brit Milá, né? E agora só se aperfeiçoar cada dia mais para chegar na estatura do homem perfeito, que é Yeshua. Isso aqui, esse versículo aqui, é para os homens que ainda estão no tempo da ignorância, né? Abre a Bíblia, vê o versículo e tem muitos que se arrependem, mas a maioria mesmo estão de mente fechada, fazendo o que bem querem, né? Então, outro tópico aqui importante, referente a essa quarta porção, essa quarta aliar, a restituição e cura, o poder
da obediência. Ser obediente, gente, é muito importante, é muito bom para quem faz assim. Quando Abimeleque obedece, resti- res- restitui Sara e honra Abraão, né? Ele obedece, devolvendo Sara para Abraão. Então, é honra a Abraão. Então, Deus cura a sua casa. A obediência libera a bênção. Então, Abimeleque, toda a sua casa, não foi punido até com a morte, porque o Abimeleque obedeceu a palavra de Deus, devolvendo aquilo que não te pertencia para o seu praticamente dono, né? Seu esposo, o seu marido, né? O marido dela de Sara para Abraão, e com isso ele honrou muito Abraão, tá? Isso é importante. Então, hoje, muitos lares estão enfermos, né? É, espiritualmente falando, e também, às vezes, materialmente, há uma bagunça a família. A família está uma bagunça. E por que isso, então? Por causa de injustiças, ou das injustiças que são cometidas pela família, pelos pais, principalmente, né? E aí, quando os pais não têm um controle das coisas, tá? Se tornando mais errada ainda, a família vira um caos, entendeu? A família vira um caos. Injustiças não reparadas, palavras erradas ou relações quebradas. Deus espera restituição e também espera arrependimento verdadeiro, para então liberar cura e fertilidade espiritual. Nós que estamos nesse caminho, devemos prestar bem atenção nessa passagem aqui, tá? Trabalhar em benefício da nossa família. O pai e a mãe são considerados espelho para seus filhos, tá? Assim como é considerado uma luz para o mundo, né? Então, nosso comportamento deve ser um só, ímpar, tá? Na, no respeito àquilo que a gente aprendeu, que é a palavra de Deus, um comportamento justo, né? Se esforçar para isso, tá bom? Senão, o negócio pega, né? Vamos pegar o exemplo de Abimeleque aí, que nesse momento ele obedeceu a Deus. Tem um Salmo 32 que diz o seguinte, 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Que bom, né? Quando a gente peca contra alguém, e se alguém, a gente pede perdão, né, por essa grande falta ou essa falha, e esse alguém nos perdoa, tá? Isso já é bom quando alguém nos perdoa, que a gente fica de memória tranquila. E quando é Deus que nos perdoa, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bom, Salmo 32, verso 1. Outro versículo na Brit Hadachá, tá? Na Brit Hadachá, na Nova Aliança, que é Novo Testamento, como é conhecido pelos religiosos, está lá em Tiago, o capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que dareis. Olha, gente, o pecado gera enfermidades, certo? O pecado gera doença.
ele é mal para o nosso corpo. Então, tudo aquilo que é mal para o nosso corpo, a gente deve fazer uma limpeza, tá? E a limpeza é confessando as culpas, para com os outros. Estamos entendendo isso certinho aqui. Eu fico até assim analisando como pode alguém passar tanto tempo com raiva de outro, ou até com ódio de outro irmão, e não procura ele para acertar as contas, né? Confessai as vossas culpas, um aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis, para que estejam sarados. Da forma que estamos, por exemplo, sem confessar nossas culpas, nós estamos doentes, tá? E os doentes que não querem ser curados, não podem ir à frente, quer dizer, não vai passar por reino de Deus, né? Nessas condições, não, porque o próprio Yeshua diz, quando você leva uma oferta para o altar, né, que é para o eterno, e lá é, perceber que seu irmão tem algo contra você, acerte com ele, não entregue sua oferta, tá? Primeiro acerte com ele, para depois entregar sua oferta. Então isso quer dizer que nem a oferta Deus quer, antes que a gente acerte com nossos irmãos, mas está bem um com os outros. Aí depois, isso aí, a oferta ele pode aceitar. Bom, assim como Deus fechou o ventre das mulheres em Gerá, a gente viu isso lá na leitura, né? Há momentos em que ele fecha caminhos, até que aprendamos a agir com integridade e obediência, tá? Mas quando a restituição é feita, a vida volta a florescer. É um simples ensinamento, mas de grande valor, tá? Tudo isso na Paraxá vai irá. E ele aproximou. Está aqui Deus aproximando de cada um de nós e dizendo o que devemos fazer. Se é aquilo que a gente não fez ainda, a partir de agora podemos fazer. Há tempo. Enquanto a vida, há tempo, né? E o quarto tópico dessa nossa conversa, que é a função quarta desta Paraxá, a identidade de justo, profeta e intercessor. Todo justo tem uma identidade, né? É, Deus chama Abraão de profeta. Profeta no hebraico é Navi, tá? No capítulo 20, verso 7 de Gênesis, afirma isso, porque ele é profeta e rogará por ti para que viva. Olha, gente, não foi nem o Eterno, foi o próprio Abraão que rogou, né, a Deus pela vida de Abimeleque, bom? Porque ele era um profeta. Abraão intercede por Abimeleque e Deus ouve. Tem um salmo que diz: se ouvide a minha voz, não endureçai vossos corações. Salmo 95, né? Aí, e muito endurece corações e não ouve Deus. Mas Deus não ensinou isso, né? Deus está dando exemplo aqui. Abraão intercede por Abimeleque e Deus ouve. Tá vendo, gente? A simplicidade de Deus, humildade, a misericórdia, o carinho. Deus, ele desce para ficar igual o homem, para que o homem venha entender ele. Entendeu? O justo é aquele que intercede até pelos que o feriram.
Olha, outro ponto fundamental aqui. Tem gente que não quer ver outro, tem ódio de outro porque foi ferido por ele, tá? Se ele feriu e não voltou atrás, porque o coração está duro, entregue ele na mão do Eterno. Siga a sua vida e vai viver em paz, tá? E Yeshua orou pelos que os crucificaram. Até disse, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu, gente? É, existe nos dias atuais, a comunidade é chamada a ser como Abraão. Então, nos dias atuais, tem uma comunidade, né, que preza e zela pela Torá, pelos salmos, pelos profetas, né? Enfim, pela escritura no geral e também pela Brit Hadachá, tá? Então, essa comunidade, essa família fina, né, é chamada para fazer como Abraão fez, interceder, profetizar, para que as pessoas venham a ser restauradas, tá bom? Levando cura e reconciliação onde há erro e confusão. Então, estamos ensinando. Eu estou aprendendo a agir assim, tá? Quando eu ouço um conselho, ou faço, sigo um conselho de um líder, de um rabino, né? Nosso rabino, por exemplo, Rabino Shai da nossa comunidade, ou uma orientação de alguém que me dá para o meu bem. Então, eu acatando esse conselho, eu fui restaurado mais uma vez, entendeu? Aperfeiçoando a minha vida. Tem gente que não quer conselho, não gosta de conselho, gosta de andar por si só, aí complica, né? Complica. Quinta aplicação, que é o quinto tópico dessa nossa conversa, aplicando a nossa geração, a nós e a nossa geração. É, quando o medo tenta nos fazer é, desistir de alguma coisa ou dessa fé maravilhosa, aí é que devemos lembrar de Deus, tá? Quando o medo, tem medo que deixa a gente preocupado, né? O medo faz com que a gente abra mão de tudo e ir para onde? Voltar para onde? Para o lamaçal? Então, não faça isso. O medo vai passar. Lembre-se que Deus é nossa proteção. Assim como foi de Abraão e de todos aqueles que não desistiram de seguir depois de um chamado. Tá bom? Outro ponto que a comunidade deve ouvir: quando o erro é cometido, devemos restituir e buscar perdão, tá? Esse negócio de não vou, eu só vou se ele vier, se ele não vier, eu não vou, aí fica essa disputa, né? Não foi isso que Deus ensinou para nós, não foi isso que Yeshua ensinou para nós, e não é isso, né, que a liderança, nos nossos dias, ensina a comunidade. Então, quando o erro é cometido, devemos restituir e buscar perdão. Outro ponto que a comunidade tem que ouvir é quando Deus fala, né? Devemos estar atentos à sua voz. Eu citei aqui o Salmo 95, né? Versículo 7, ou 6 e 7. Se ouvir a minha voz, não endureçai vossos corações. Tem mais um ponto aqui.
Quando vemos outros caindo, devemos interceder e não condenar. Porque o ser humano mais sabe é condenar, né? Então, quando viu a pessoa caindo, dê a mão para puxar ele. Porque se ele cair de uma vez por toda, ele está perdido. É isso que você quer, seu irmão? Ou é isso que nosso irmão quer de nós? Por isso, a comunidade unida, em todos os aspectos, jamais será vencida. Isaías, capítulo 58, verso 12, irá nos dizer o seguinte: os teus filhos edificarão as ruínas antigas, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. Assim como Abraão, que restaurou a integridade e foi canal de bênção, nós também fomos chamados para restaurar famílias, comunidades e nações. Veja a restabilidade que está em nossas mãos. A conclusão dessa nossa conversa, né? E reflexão final, uma reflexão final, dessa quarta aliar, de Vairá, nos ensina que a fé é testada nas circunstâncias, né? A fé é testada nas circunstâncias. Deus fala e protege seus escolhidos. A obediência traz cura e libertação. O justo é um intercessor que gera restauração. Romanos 4, 20 e 21 irá nos dizer o seguinte: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então tá aí, gente, algumas explicações, orientações, conselhos, até puxavando de orelhas, né? A gente recebe quando estamos na presença de Deus. Mas esse puxavante de orelhas, né? Às vezes, uma chinelada com mais força para doer, né? É para nosso bem, nosso bem-estar, nosso futuro que está chegando, e Yeshua irá aparecer, se manifestar. Ninguém sabe quando, nem ele próprio sabe, mas não é esperar Yeshua, porque Yeshua vai vir daqui a 100 anos, 200 anos, não sei, mas o negócio é antes disso. Quando a gente dormir, quando a gente morrer, né? Hoje estamos preparados para morrer, né? Pense nisso, porque morreu, inicia o juízo. Para o justo não existirá mais juízo, né? Mas, como nós estamos perante o Eterno, será que iremos morrer e na primeira ressurreição ressuscitarmos? É isso que nós queremos, né? Então, tem que fazer por onde hoje? Obediência a Deus. Até mesmo se custar a nossa vida, né? Você vê a história de Abraão, a fé daquele homem, não poupou nem seu filho na obediência ao Eterno. Porque para Deus, Abraão fez o que Deus pediu, e imolou seu filho, certo? Então é isso, que o Eterno continue nos abençoando, dando sabedoria, e que possamos também, a gente, ou cada um de nós, fazermos a nossa parte, tá? Fazermos a nossa parte, porque é importante a gente fazer a nossa parte. Esse estudo, logo mais, estará
lá no YouTube do canal Talmidei Torá. Quero mandar um abraço para os nossos amigos lá de Santos, lá a Maria Inês, temos lá o Pedro, né? Pedro Almeida, temos lá a Salete e temos lá também a Clarete, né? É uma pequena comunidade, mas já tem mais de três, né? Tem quatro aí. Futuramente estão aí cumprindo, né? Fazendo essa aliança com o Eterno, recebendo aí as tebilotes, né? Os batismos de cada um, entrando na aliança de Deus, tá bom? Por meio de Yeshua. E agradecer a vocês, meus amigos líderes da Quenim, Roxim, espalhados nesse Brasilzão todo, e vocês que vêm aqui a um dia na semana, né, a cada dia da semana, contribuir com uma mensagem, uma explanação da Torá, da passagem, da porção da Paraxá. Isso é bom porque um ajuda o outro, tá? Isso é bom, muito obrigado a todos, que o Eterno abençoe e Laila Tove. Shalom.